galera, bem-vindos a este vídeo, espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Alan, estarei ministrando a disciplina Matemática de Discreto 2 referente ao semestre 2023.1 do curso de Bacharelado em Sistema da Informação. Eu decidi fazer esse vídeo para estar mostrando alguns recursos didáticos que a gente vai estar utilizando esse semestre para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, tá certo? Eu estou aqui no Classroom, né? Quem já é da instituição, foi meu aluno no semestre passado, ou até mesmo não foi meu aluno ainda, né, provavelmente já deve ter utilizado o Classroom, né, que é um ambiente da Google, mas que está aí numa parceria com o IFPA, fornecendo um ambiente onde a gente pode postar alguns materiais, passar algumas atividades, é um ambiente que facilita muito nossa vida. Tá certo? Então aqui no Classroom, se você já tem a conta @ifpa.edu.br, provavelmente você tem acesso a esse ambiente. Eu vou estar mandando um link aí via swap, né? Você clicou lá. Quem não tiver, né, conseguindo aqui com swap com algum problema no início, eu vou estar postando, ter um grupo do WhatsApp que a gente vai passar e aí você vai ter acesso a essa plataforma. Tá certo? Então, gente, aqui na aba Atividades nós temos alguns tópicos aqui que eu coloquei, que é o seguinte: primeiro, materiais, links, etc. Depois, listas, simulados e projetos avaliativos, aulas e simulados de treino. Nós vamos falar rapidinho sobre cada um dos tópicos, dos itens desses tópicos, beleza? Aqui no primeiro item nós temos o plano de ensino. É importante que você tenha um plano de ensino em mãos. Ele é o documento que norteia o nosso trabalho. Tá certo? Aqui temos os objetivos, as habilidades, metodologia, ementa, conteúdo, né? Pragmático, é uma certa divisão da ementa para facilitar aí o processo de entendimento. Tá certo? Temos aqui a parte da avaliação baseada na resolução 23, né, 16 de maio de 2019. Tá certo? Eu vou ter uma conversa específica sobre avaliação, né, em sala. Eu vou falar aqui rapidamente sobre a metodologia de avaliação, então aí eu especifiquei mais dentro dessa resolução aqui como vão ser nossas avaliações. Quem já foi meu aluno em Matemática de Discreta 1 anteriormente, mais ou menos já tem ideia de como é que vai ser. Embora esse semestre a gente vai estar incrementando algumas coisinhas a mais, beleza? Aqui eu tenho as referências bibliográficas, beleza? Que é o material que eu utilizo para estar elaborando as aulas, ok? E aí, se vocês quiserem também pegar na biblioteca para estudar, tem aí. Eu acho que alguns já tem na biblioteca, nem todos, né? Beleza, vencemos esse primeiro item. O segundo item é um item extremamente importante, que é a apostila da disciplina. Tá certo? Na apostila da disciplina nós temos os conteúdos mais relevantes, os conteúdos, né, que a gente vai estar trabalhando. Tá certo? Todos eles são relevantes, né? Que a gente vai estar trabalhando. Aqui eu tenho o sumário, né? São ao todo, se eu não me engano, 20 conteúdos. Não, são 19. 20 aqui que é o anexo, né? De alguns programinhas em Python e tudo mais. A vantagem da apostila, gente, no formato digital, que você pode imprimir se você quiser, é o seguinte: no formato digital ela conta com hiperlinks, isso aí quem é meu aluno já sabe, né? As apostilas são assim. Então você clicou lá no sumário e você veio para cá, né? E aí, basicamente, né, ela vai ter essas funcionalidades, né, de você navegar por ela mais fácil. Então aí você pode economizar papel, né, e não imprime a apostila, tá certo? Então beleza, você tem aqui, né, os conteúdos, né, aqui tem uma introduçãozinha, o que é a teoria dos grafos, né, como é que surgiu, tal, dá uma ideiazinha. A gente vai falar disso em sala, organização do material, né, mais ou menos como é que o material funciona. E aqui, primeira aula, antes de cada aula nós temos o plano daquela aula, que é como se fosse um plano de ensino, só voltar para aquela aula específica. É importante você ter em mãos sempre esse plano de aula para você saber se, ao estudar aquele conteúdo, você atingiu os objetivos que está aqui ou não. Esse plano de aula está um pouco caduco, porque ele não está especificando muito como é que vai ser o uso da tecnologia. A gente vai estar usando aí programação, um pouquinho aí de programação na disciplina, pelo menos tentando, né? E aí aqui não está muito assim, então ele está um pouco caduco, mas se a gente fizer uma modificação ao longo do semestre, a gente passa para vocês, beleza? E aí começa as aulas, beleza? Essencialmente, gente, a apostila ela serve para você prestar o máximo de atenção possível na aula presencial quando eu estiver passando lá os slides. Por quê? Porque na apostila já tem todas as informações que estão lá no slide. Basicamente, meu slide é um print, são prints da apostila. Então você não vai precisar copiar nada, exceto aquilo que você vê, pô, isso aqui foi relevante. Aí você vai e anota no seu caderno, né, aquela informação, beleza? A apostila já é disponibilizada antes, então se você tiver a oportunidade de dar uma lida no conteúdo antes, é bom, porque aí você já vai para a aula já mais ou menos sabendo o que vai se tratar. Então em cada capítulo, né, você tem aquela ideia matemática, né, definições, teoremas, tudo mais, aqueles itens matemáticos importantes, né, muitos exemplos também. Tá certo? É uma disciplina muito boa, ela é muito rica, né, de aplicações,
né? Eu diria que é uma disciplina bem privilegiada. Eu já ensinei outras disciplinas em matemática, eu vejo matemática discreta 2 uma das de maior potencial que tem, certo? No final do capítulo tem aqui os exercícios, né, para você dar uma praticada, e depois, né, a gente sempre acrescenta, né, um link de videoaulas. Essas videoaulas são referentes à teoria que a gente vê em sala. Então, às vezes você tem dificuldade em alguma parte, eu não sei o que é um grafo orientado, e você clica aqui, ó, você já vai para um vídeo. Você não é obrigado a assistir nenhum vídeo desse, viu, gente? Não obriga ninguém a assistir nenhum vídeo, é mais pensando naquele aluno que às vezes faltou uma aula, né, ouviu em sala e não entendeu. Aí você vai lá e assiste, se preferir, beleza? Então, basicamente, essa é a ideia da apostila. No final aqui, né, no capítulo 20, se eu não me engano, deixa eu só arrastar aqui, nós temos aqui em anexo alguns programinhas, né, que são programas em linguagem Python, de funcionalidades que a gente vê na disciplina. Eu já botei logo tudo pronto aqui, tem até o link de onde eu tirei na internet para você ir lá. Claro, tem alguma modificaçãozinha ou outra que a gente faz aqui para se adequar aos exemplos nossos, né? Mas aí tem os links para você ir navegar direto lá na fonte. Esses programas não são de minha autoria. Hoje eu já estou conseguindo fazer alguns, né? Programar em gráficos não é tão simples quanto programar em outras partes de matemática, né? Mas aí a gente tem aqui os programas já prontos para a gente já pensar, por exemplo, uma aplicação, né, num projeto, né, que utiliza isso aqui em algum problema real. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhar com alguns projetinhos esse semestre. E essa disciplina é muito propícia para trabalhar com projetos. A gente vai falar disso daqui a pouco. Beleza? Então tá aí a nossa apostila, vencido esse segundo item aqui. Nós temos o cronograma, que são as datas, né, de aplicações das atividades, né, das aulas, né. O cronograma ele não é fixo, ele pode sofrer alterações. Nós temos uma certa mobilidade aqui dentro para estar, por exemplo, adiando uma avaliação, né, que a gente, se dá mais tempo para a gente estudar, ou se ocorrer algum problema, faltando energia num certo dia, não deu para terminar uma aula, a gente remodela. Então, assim, o cronograma está aqui para a gente servir de base, para você mais ou menos saber quando é que vai ser as provas, né, e tudo mais, beleza? Então, vocês tenham em mãos. Links importantes. Aqui nós temos o grupo da disciplina, né? Vou estar passando ele em sala, né? Às vezes você pode não conseguir acessar o Classroom, né? Então o grupo da disciplina é um grupo onde as informações correm mais rapidamente. Alguma informação de última hora, assim, a gente posta normalmente no grupo, porque ela é mais rapidamente, eu vou postar aqui também, claro, mas ela é mais rapidamente vista, digamos assim, tá certo? Aqui nós temos a playlist da disciplina, que é a playlist de Matemática Discreta 2, né? Terminei, eu acho que no semestre passado, ou no retrasado, e aqui conta todas as aulas, certo? Esse primeiro vídeo aqui vai sair daqui e vai entrar o vídeo que eu estou gravando agora, que foi referente ao semestre 2022.1, que também serviu para 2022.2, eu não mudei praticamente nada. Já no 2023.1 tem algumas modificações, vou postar esse vídeo aqui no topo da playlist, tá certo? Então, gente, o que acontece? Então aqui tem todas as aulas que a gente vai estar vendo, tá certo? É aula pra caramba, por isso que se você não conseguir assistir os vídeos, não tem problema, certo? É muito vídeo mesmo, eu mesmo não assistiria muitos deles. Playlist de apoio computacional. Essa playlist aqui é uma playlist que eu diria que ela é mais importante para quem está fazendo a matemática discreta 1, mas ela tem algumas coisinhas que podem ser úteis aqui em teoria dos gráficos. Eu vou falar das playlists específicas para a teoria dos gráficos, tá certo? Mas essa playlist aqui é de matemática com Python, então ela vai falar sobre conceitos matemáticos, como conjuntos, funções, matrizes, então assim, uma série de conteúdos, e ela está sempre em construção, certo? Então, quando você tiver dúvida de algum desses conceitos dentro da disciplina e precisar, eu queria saber como é que implementa isso, tem aqui as implementações desses conteúdos mais básicos, tá certo? Nós temos aqui o GitHub da disciplina. O GitHub da disciplina é o seguinte, é onde eu posto alguns códigos, ele também está em construção, você vê que tem pouquinho código aqui, mas eu vou falar que tem um link aqui que tem mais códigos, né, que eu fiz, certo? Vou chegar daqui a pouco. Então aqui tem alguns programinhas, eu vou estar ao longo do semestre colocando, acrescentando mais aqui, tá certo? Referente à teoria dos grafos, beleza? Então, tem esse link aí. Tem aqui o GitHub de apoio computacional, que é o GitHub de matemática com Python, ele está associado a essa playlist aqui, ó. Então aqui tem os códigos. Se você, por exemplo, clicar nesse vídeo aqui, vamos supor, aqui eu ensino você a fazer algum código. Aqui na descrição, ó, tem esses links que são os dois códigos mencionados no vídeo. Você pode ir direto já para o código, não precisa assistir o vídeo. Tá certo? E aqui tem um que eu acho mais legal, assim, que é o seguinte, que foi um GitHub criado com o IA. O que esse GitHub faz? Eu vou clicar aqui nele. Deixa eu fechar as outras abas aqui para não embolar o editor.
Aqui são os programinhas, né, ou a maior parte dos programas da disciplina feitos com a ajuda do chat GPT. Né? Então assim, a gente vai lá perguntando, pega uma parte, faz, né? Quando tem um erro a gente pergunta onde é que está o erro. Então a plataforma vai nos ajudando, cara. É fantástico, bicho. É uma ferramenta assim, que eu acho que pode ampliar o nosso potencial em muitas vezes. E aí eu criei esses programinhas nessa plataforma. Tá certo? Claro que eu ainda estou implementando alguns desses porque eles não estão assim 100% assim, né? Assim, principalmente aqueles que tem um visual, né? Não está tão bonito os desenhos e tal. Mas aí a curiosidade é essa, né? Que você pode estar utilizando a plataforma aí para te ajudar a programar, beleza? Ela não faz de tudo, viu, gente, em programação, mas ajuda bastante, beleza? Então, ó, metodologia de avaliação. Aqui, gente, eu não vou explicar muito nesse vídeo porque tem muitos detalhes aqui, mas essencialmente é muito parecido com o que a gente fez em Matemática 1, para quem já foi meu aluno. Quem não foi, leia, que a gente vai tirando as dúvidas durante a disciplina. Essencialmente nós teríamos 3 notas, né? 2 avaliações escritas em sala, mais uma nota que vai ser composta pelas listas, pelos simulados e pelo projeto. A gente vai ter um projetinho onde a gente vai tentar pôr em prática algum conteúdo da Matemática Discreta 2, tá certo? Aí a gente vai pontuar isso aí também, beleza? Então aqui tem todas as informações sobre a metodologia de avaliação, leiam com calma, tá certo? Isso aí durante as aulas a gente explica melhor, beleza? Então vencemos o tópico 1 aqui, materiais, etc. Tópico 2, listas, simulados e projetos avaliativos. Aqui eu vou postar as listas e os simulados. Postei aqui também o projeto. O projeto aqui, gente, é só para você fazer o piloto, certo? Não tem nada nele ainda. Mas na lista da unidade 1 já está a lista aqui, tá certo? Ainda não botei data de entrega, eu ainda vou configurar isso. Tem a lista da unidade 2. Então as listas valem ponto, assim como os simulados também. Os simulados, né, tá lá na metodologia de avaliação, se vocês lerem com calma, vocês vão ter mais ou menos 48 horas. Né? Ele vai ser um simuladozinho. Normalmente eu estou pensando em fazer de marcar, né, bem simplesinho, então é algo assim, é bem simples você tirar a nota, a pontuação máxima, tá certo? Tem um critériozinho lá, você não precisa acertar todas as questões, para você mesmo fazer. Não precisa colar do colega, nem nada. Né? Você tem que fazer porque ele vai te ajudar na prova, tá certo? Assim como as listas também. Beleza? Então aqui tem esse tópico, né? Listas, simulados e projeto avaliativo, vencido, tá certo? Aqui tem o tópico aulas, é onde a gente vai postar as aulas. As aulas, como eu falei, são essencialmente a apostila com alguns incrementos da parte computacional no final da aula. Eu falo um pouquinho sobre a parte computacional, tá certo? Daqui a pouco eu vou falar mais dessa parte computacional. Né? Então aqui tem as aulas da quarta-feira, nosso primeiro encontro, né? Acho que é no dia 8/2, né? Das 16h30 às 22h, então tem aqui as 2 primeiras aulas, certo? A primeira é mais tranquila, tem aqui os links, né, dos vídeos, é o meio que está na apostila, se você quiser já dar uma adiantada, ou estuda a apostila mesmo. E aqui a segunda também, na mesma aula, só que a segunda vai ter uma parte aqui, é um zipzinho, que tem alguns programinhas dentro para a gente estar vendo, né, uma aplicação aí do que a gente estuda. E aqui os simulados de treino, que são provas de semestre passado, porque sempre o aluno me pede, professor, me dá uma prova de semestre passado. Então eu botei isso aqui logo no tópico, onde você tem a prova e tem a resolução da prova. Né? Por exemplo, simulado A da unidade 1 aqui, e aqui é a resposta do simulado A da unidade 1. Então tem a resolução dele, você faz, treina. Né? Aqui eu recomendei 200 minutos, mas você pode fazer em 100 minutos. Lembrando que minhas provas, eu penso elas sempre para fazer em 2 horários. Porém, eu dou os 4 horários, porque é improdutivo dar aula nos 2 primeiros e prova nos 2 últimos, porque o aluno fica muito ansioso. Ou o contrário, dá a prova nos 2 primeiros e depois o restante para a aula, porque ninguém aprende mais nada. A cabeça da gente está frita. Então aqui você vai dar uma treinada. Uma coisa importante aqui que eu considero importante, né, é esse programinha aqui, o PyCharm. Você não precisa ter ele instalado, você pode rodar algumas funcionalidades aqui online, tem o Google Colab, né, que você pode fazer tudo na plataforma da Google, né, que ela ajuda a gente, né, tem lá a programação, para você fazer programas em Python. Mas eu estou usando esse programinha aqui, e aqui eu consigo tirar dúvidas, né? Então se você gostar da linguagem Python, quiser programar em Python, você não é obrigado. Na verdade, eu não vou obrigar ninguém a fazer nada de programação na disciplina. Eu sou professor de matemática. Porém, é muito comum um aluno sempre me perguntar, professor, isso aí usa como na programação? Né? Como é que eu programo isso aí? Então, pensando nisso, aqui eu estou utilizando esse programinha. Python também nem precisa dizer, né? É uma linguagem que está explodindo, né, digamos assim, né, usada em inteligência artificial, né, usada em diversas aplicações. É uma linguagem muito versátil e eu considero uma linguagem muito intuitiva, muito fácil. Então estou utilizando ela. Só para dar uma palhinha do que é possível fazer com o Python, deixa eu
Ah, tá. Pronto, eu estou aqui. Deixa eu abrir aqui, né? Deixa eu ver. Era para deixar já aberto, mas vamos aqui, ó. Matérias, Matemática Discreta 2, aulas. Aqui na aula 2, vou mostrar para vocês o seguinte. A gente tem um programinha aqui, que eu fiz, que é um programinha executável, quer dizer, vai rodar em qualquer PC. Né? Ele desenha um gráfico orientado. A princípio eu vou incrementar isso aqui com todas as funcionalidades. Por isso que eu não aconselho você a já pegar esse aqui, porque é só para você ter uma ideia, né, de como é que foi a programação. Isso eu vou estar falando rapidinho lá no final lá da nossa segunda aula, né, de quarta-feira, aula dos 2 últimos horários, certo? Então aqui, ó, ele foi feito com interface, quer dizer, mais é bonitinho, né? Normalmente eu só sabia fazer com a tela preta, foi uma coisa meio feia, agora eu já sei botar uma caixinha, né? Ó, só tem uma opção no meu programa, estou começando ele agora, ó. Se eu apertar aqui seguir, ele vai abrir essa coisa aqui para eu desenhar um gráfico. O que é um gráfico? É um bichinho que tem umas bolinhas, né, ligado por umas arestas, e ele serve para representar situações, tá certo? Então aqui, por exemplo, vou fazer um gráfico de 3D, tipo um triângulo, né? Vou botar aqui 1, 2, 1, 3, 2, 3, né? Aqui eu vou escolher o layout 2. Então, sai o desenhozinho do gráfico, olha que legal, tá certo? O programa ainda está em fase de construção, né? Os layouts às vezes não saem tão bonitos como a gente quer, né? A gente pode explicar isso em sala, mas assim, é algo interessante porque você consegue implementar uma coisa que é muito importante. Porque imagina você está fazendo um trabalho e você quer botar um desenho de um gráfico lá. Pronto, você consegue implementar isso, claro. Hoje em dia, você vai na internet, você vai achar em plataformas, isso aqui, as plataformas fazem gráficos. Mas aí você construir o seu próprio é algo muito interessante, é muito motivador, certo? A gente aprende muito fazendo isso. Aí eu já dei mais ou menos os programinhas mais ou menos prontos, porque eu gostaria muito que vocês já partissem, né, para você melhorar a coisa, tá certo? Não ficar muito reinventando a roda, até porque eu não vou ensinar programação, gente. Eu vou mais ou menos, eu dou mais ou menos o programa pronto, aí você fala, pô, esse programa aqui, professor, ou você pode achar uma internet melhor que o meu, pô, essa funcionalidade aqui, professor, dá para aplicar ali naquela situação, né? Ali no mundo cotidiano dá para a gente resolver esse problema. É isso que a gente espera com o projeto, beleza? Então aí, nesse sentido, eu vou estar fazendo um projeto mais em computação, porém, você já pode pegar a computação mais ou menos pronta, claro, e ajustando, né, conforme necessário, e você fazer lá o seu projetinho. Mas aí a gente vai estar falando isso mais a título de motivação mesmo, tá certo? Então, essencialmente é isso. Se eu esqueci alguma informação, gente, na aula presencial eu passo para vocês, tá certo? Muito obrigado. Espero vocês na quarta.